No princípio, quando a Terra ainda era apenas um palco vazio aguardando o desenrolar da história humana, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim nasceu Adão, o primeiro ser humano, imagem e semelhança do Criador. Colocado no jardim do Éden, um lugar de perfeição, abundância e harmonia, Adão recebeu a missão de cultivar e guardar aquele espaço sagrado. Ali, cada árvore era agradável aos olhos e boa para alimento, e no centro do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus lhe deu liberdade plena para desfrutar de tudo, mas estabeleceu um limite: não comer do fruto da árvore do conhecimento, pois no dia em que o fizesse, certamente morreria. Mas Deus também percebeu algo profundo. Não era bom que o homem estivesse só. Então fez Adão cair em sono profundo, e de sua costela formou Eva, a primeira mulher. Quando Adão a viu, exclamou com alegria: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Assim, o primeiro casal foi unido, vivendo em perfeita comunhão com Deus, entre si e com a criação. Não havia vergonha, não havia medo, apenas inocência e plenitude. No entanto, a narrativa ganha contornos de mistério e tensão quando surge a serpente, a mais astuta de todos os animais do campo. Ela se aproxima de Eva e lança uma pergunta que ecoa até hoje. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A dúvida é semeada. Eva responde que poderiam comer de todas, exceto daquela árvore específica, pois se comessem ou tocassem em seu fruto, morreriam. A serpente então contradiz a ordem divina. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse é o ponto de virada. O coração humano, diante da promessa de ser como Deus, vacila. Eva olha para o fruto, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela o toma, come e oferece a Adão, que também come. E de repente, algo muda. Seus olhos se abrem, mas não para a glória prometida. Eles percebem que estão nus. A inocência se perde e a vergonha entra em cena. Costuram folhas de figueira para cobrir-se, tentando esconder aquilo que antes era natural e puro. Quando ouvem a voz de Deus passeando pelo jardim, não correm para encontrá-lo, mas se escondem entre as árvores. O Criador chama: Adão, onde estás? Essa pergunta não é apenas geográfica, mas existencial. Onde está o homem que vivia em comunhão? Onde está a confiança? Onde está a pureza? Adão responde: ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu, e me escondi. O medo que nunca havia existido, agora domina. Deus questiona: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão transfere a culpa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Eva, por sua vez, aponta para a serpente. A serpente me enganou, e eu comi. Assim, a cadeia de responsabilidade se rompe, e a humanidade inaugura o ciclo da desculpa, da fuga e da acusação. As consequências são declaradas. A serpente, Deus anuncia que rastejaria sobre o ventre e que haveria inimizade entre ela e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela. A mulher, dor no parto e tensões na relação com o marido. Ao homem, o solo se tornaria árduo, e o sustento viria com suor e fadiga. E por fim, a sentença que ecoa como um lembrete da fragilidade humana. Do pó vieste, e ao pó tornarás. Mas mesmo em meio ao juízo, há um vislumbre de esperança. Deus fala de uma descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que fosse ferido no calcanhar. É a primeira promessa de redenção, um prenúncio do Cristo que viria séculos depois para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Antes de expulsá-los do jardim, Deus faz túnicas de pele para cobrir Adão e Eva. Esse gesto, aparentemente simples, carrega um simbolismo profundo. Para que fossem vestidos, uma vida precisou ser sacrificada. É a primeira sombra do sacrifício que apontaria para a cruz. O casal é então expulso do Éden, e querubins com espada flamejante guardam o caminho da árvore da vida.
O paraíso, que antes era lar, agora se torna memória distante. A história de Adão e Eva não é apenas um relato antigo, mas um espelho da condição humana. Quem nunca se viu diante da tentação de ultrapassar limites? Quem nunca tentou justificar seus erros apontando para outro? Quem nunca sentiu vergonha de si mesmo e tentou se esconder? O Éden perdido é também a lembrança de que fomos criados para algo maior, mas escolhemos caminhos que nos afastam do Criador. E, no entanto, a narrativa não termina na queda. Ela abre espaço para a esperança. O Deus que pergunta, onde estás? Continua chamando a humanidade. O Deus que cobre a nudez de Adão e Eva continua oferecendo vestes de graça. O Deus que prometeu a vitória sobre a serpente cumpre sua palavra em Cristo, que na cruz derrota o poder do pecado e da morte. Esse capítulo da Bíblia é intrigante porque mistura inocência e tragédia, liberdade e limite, queda e promessa. É emocionante porque revela a profundidade do amor de Deus, que mesmo diante da desobediência, não abandona sua criação. É reflexivo porque nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que ainda hoje repetimos os mesmos padrões. Desejamos ser como deuses, buscamos atalhos, nos escondemos quando falhamos. Mas também é curioso porque mostra que, desde o início, Deus já tinha um plano. Nada o surpreendeu. A queda não foi o fim, mas o início de uma história de redenção que atravessa toda a Escritura. O Éden fechado aponta para a nova Jerusalém aberta, onde novamente haverá a árvore da vida, e onde não haverá mais morte, dor ou separação. Ao contar essa história em seu canal, você não estará apenas narrando um episódio bíblico, mas convidando cada ouvinte a se enxergar dentro dela. Porque todos nós somos, de alguma forma, Adão e Eva, criados para a comunhão, mas inclinados à desobediência, marcados pela queda, mas chamados à esperança. E a grande pergunta que ecoa desde o jardim continua sendo feita: onde estás? Esse chamado não é de condenação, mas de amor. É a voz de um pai que busca seus filhos, mesmo quando eles se escondem. É a lembrança de que, apesar da vergonha, do medo e da culpa, ainda há um caminho de volta. E esse caminho foi aberto por aquele que esmagou a cabeça da serpente, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero e reconciliação onde havia separação. Assim, o capítulo de Adão e Eva não é apenas o início da humanidade, mas também o início da promessa. Uma promessa que atravessa gerações e chega até nós, convidando-nos a escolher entre permanecer escondidos ou responder ao chamado de Deus. Porque no fim, a verdadeira pergunta não é apenas sobre o que aconteceu no Éden, mas sobre o que acontece hoje em nosso coração. Esse é o mistério, a beleza e a emoção dessa narrativa. Ela não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. É sobre quem somos, quem fomos criados para ser, e quem ainda podemos nos tornar pela graça de Deus. E é isso que torna a história de Adão e Eva tão poderosa, tão intrigante e tão necessária de ser contada.